Estamos gravando, Brasil! Já estou usando o Invisalign há um mês. Dia 18 de dezembro eu coloquei o primeiro alinhador. Hoje estou usando o meu terceiro alinhador. É o dia de quê? De consulta. Vou pegar o próximo alinhador e ainda eu vou colocar uns negócios chamados de attachments. Dizem que não dói não. Bora lá? A minha vida vai mudar! Então hoje a gente colocou os attachments na joia. Os attachments são porções de resina presa ao dente que vão fazer não só a retenção do Invisalign, como também vão proporcionar movimentos um pouco mais ousados para eles, né? Então eles vão servir como um ponto de apoio para o Smart Track, que é o material que é feito no Invisalign, ele fazia a movimentação dentária. Os 3 primeiros alinhadores eu gosto de entregar ao paciente sem um attachment para o paciente ter a sensação primeiro de adaptação e depois a sensação de liberdade ali. E o attachment ele faz um movimento um pouquinho mais severo, então não que vai ser mais rápido, mas que o movimento agora que vai ser executado ele é mais complexo, com certeza. Sim, e eu vou usar 10 dias também. 10 dias cada também. alinhador. O seu protocolo são 10 dias. Ai, que lindo! Eu falo, por exemplo, um dente que é pequenininho, redondo, por exemplo, para ele girar, você não tem pega. Então precisa ter um attachment para que o plástico consiga segurar nesse dente e fazer esse giro, por exemplo. Serve de apoio. Serve de um apoio para fazer a movimentação, sabe? Entendi. E nem dá pra ver, né? Não. Olha. De longe não dá pra ver. Não Só dá quando pra chega muito perto. Ele pode sofrer alguma alteração na cor caso eu tome vinho ou como alguma coisa que tenha corante? Eu já vi em alguns vídeos alguns pacientes, não meus, mas reclamando que as resinas do attachment escurecem. Ou sofrem alterações, né? Não é comum acontecer isso. E eu acho que quando acontece isso, tem alguns motivos. Ou o attachment não está muito bem adaptado, e nesse caso o dentista ele precisa remover a aresta dele, ou então remover até o attachment todo e colocar novamente o attachment. Mas, no geral, eu sinto que acontece muito bem comigo. Por exemplo, eu uso uma das melhores resinas que tem. O material realmente ele é de excelente qualidade. Então, assim, uma resina, até que você coloca no paciente para fazer uma restauração, se ela tiver estabilidade, né, ela não sofre muita alteração ao longo do tempo. As resinas vão sofrer alterações ao longo do tempo. Mas no tratamento ortodôntico é um tempo curto para que isso aconteça. Então, não pode você fazer uma restauração e seu dente pigmentar. Então, o dentista está usando uma resina que não seria ideal para o tratamento. A resina ideal, ela precisa ser bem estável, é uma resina que geralmente é um pouco mais cara que as outras. Para cada caso, tem um tanto de polimento, que se chama de IPR, que são pequenos desgastes, polimentos feitos com uma lixinha, tudo calculado, calibrado. Para cada caso, tem uma área diferente e tem um dente diferente, tem um tempo no tratamento diferente. O seu, coincidentemente, todos os IPRs programados vão ser antes do alinhador 17. Você vai fazer mais pra frente isso. Mas tem pacientes que eu começo no 7º, por exemplo, às vezes no primeiro alinhador, mas no seu caso vai ser antes do 17. Existem casos que não é necessário fazer Existe caso não é necessário. Hoje de manhã eu atendi uma paciente, por exemplo, que ela tinha o engrenamento certinho dos dentes, a gente precisava largar um pouquinho. Então eu sei que eu vou ganhar espaço ali e não precisaria fazer o IPR, com certeza eu posso excluir isso. O dentista planeja isso. O sistema, eu indico que o sistema resolva o problema de uma certa forma, o sistema manda o IPR para mim, mas eu posso solucionar de uma forma ou outra, removendo alguns IPRs que eu não acho necessário, que não vai prejudicar muito, sabe? E tem muita gente perguntando, principalmente sobre o preço, né? A galera quer saber muito sobre o preço. Pergunta assim, dourada, né? Primeiro a gente precisa ter um conceito que o Invisalign, que os alinhadores no geral, né? Ele não é um objeto, ele é um tratamento. Então é impossível você chegar no médico, por exemplo, se não for uma cirurgia, alguma coisa assim. É muito específico. Você dá preço para aquilo, porque depende da gravidade, da complexidade do problema, sabe? Então, o paciente, quando ele vem aqui, eu vou analisar a complexidade do problema dele, e aí eu vou traçar no planejamento mais ou menos o tempo que eu vou levar, a dificuldade que eu vou levar para resolver esse caso, e aí sim eu vou traçar um valor para cima desse tratamento. Então, assim, tem tratamentos que eles podem durar bastante tempo. Tem tratamento cirúrgico, por exemplo, Jorge, que eu trato
o paciente vai para a mesa cirúrgica, passa 6 meses sem me ver e depois volta a tratar de novo. Um tratamento desse ele é muito mais complexo que um tratamento de um adolescente, por exemplo. Porque você programa também todo o tratamento até o final. Exatamente. Então a gente tem que ter essa noção grande da coisa. Sim. Mas o importante, assim, fora cada pessoa tem um valor diferente, tem mesmo, não é balela, não é mentira, não é tentando esconder preço nenhum. Porque, afinal de contas, se eu der uma média aqui, por exemplo, chega uma outra pessoa e fala assim, puxa vida, você falou no vídeo que era X e agora é tão mais barato. Ou outra pessoa vai se decepcionar também, porque vai falar assim, não, o meu tratamento saiu mais caro do que você falou no vídeo. Então, além de falta de ética, que eu não posso, pelo Conselho Regional de Odontologia, eu não estou autorizado a dar valor em forma de pagamento, né? Isso é uma atitude antiética. Mas, de qualquer forma, eu acho que quebra um pouco da confiança com o paciente desde o início. Então, parece que o paciente está ansioso para saber um valor, mas eu não dou valor a princípio porque eu preciso analisar e o paciente fica frustrado. Mas, de qualquer forma, só para você entender, a avaliação, e tem gente que fala assim, olha, meu caso, eu tenho mordida aberta, por exemplo. Os dentes não se encostam. Esse caso, por exemplo, a gente pode ter um caso leve, que eu mudo só com angulação de dente, pode ser um caso que é médio, que eu resolvo com extrações, só que demora mais tempo, com certeza. E tem casos que é cirúrgico, que precisa ir para o hospital, mesa cirúrgica, fechar isso. Então, no mesmo problema, a gente tem uma variedade de complexidade. E também tem um outro erro das pessoas pensarem que, às vezes, o caso dela só o Invisalign resolve. No meu caso foi, né? Exatamente. Eu até tentei fazer outros orçamentos com outros dentistas, inclusive te perguntei se seria possível fazer com uma marca nacional. E não, no meu caso só o Invisalign. O ortodontista ele vai resolver o seu problema com aparelho metálico, com aparelho estético, o lingual, os alinhadores tem os nacionais, tem até feito pelo próprio dentista. Você pode ter um alinhador assim também. É possível, é legal isso, mas eu prefiro tratar, eu faço da seguinte maneira, assim, com trabalhos mais simples, eu resolvo com os alinhadores nacionais, que se tornam mais o custo melhor para o paciente. E, Alisson, as pessoas escolhem muito o Invisalign, elas preferem o Invisalign, mesmo nos casos mais simples, que não tem tanta necessidade de ser o Invisalign? Mesmo nos casos mais simples, porque também a gente tem graus diferentes que a gente pode escolher no planejamento do Invisalign. Mas assim, é bom conversar com o dentista, porque numa situação de um tratamento mais simples do Invisalign, você até consegue um preço mais simples. Mas tem uma coisa que é muito interessante no Invisalign, que é uma garantia que tem de 5 anos. Então, eu vou fazer o tratamento da joia, e aí, quando terminar, ela fala assim, Alisson, pode melhorar isso aqui? Eu sou a primeira pessoa a falar, né, que pode melhorar, sempre. E a gente vai fazer o refinamento, e o Invisalign dá outro tratamento de novo para você, até ficar bom, né? Então, assim, é uma garantia muito bacana. Você termina o tratamento e você não faz uma coisa que é importantíssima, que é a fase de contenção. Se seu dente voltar a ficar torto, você tem direito durante 5 anos a você ter esse tratamento de novo recuperado. Olha que coisa interessante. Entendi. Toda vez que eu troco o alinhador, aqui atrás desses dois dentes da frente, parece que fica um vãozinho ali. Quando você coloca algum alinhador novo, o alinhador ele trabalha na desadaptação. Parece que a gente está sempre avaliando a adaptação, né? Eu estou sempre falando com você sobre adaptação. Mas a verdade é que quando a gente coloca o alinhador, ele não está adaptado ao dente. Os seus dentes vão se adaptar àquela posição agora. Então, às vezes ele pode ficar um pouquinho mais aberto no primeiro momento, e quando o dente acaba de girar, ele se encosta mais, sabe? É assim, é muito raro ter um alinhador que esteja áspero ou então irritando um pouquinho o paciente. Eu andei postando sobre o Invisalign no meu Instagram e algumas pessoas perguntaram se era aquele clareador de dentes, né? É possível fazer esse tipo de adaptação também? Então, além de alinhar, ele também pode fazer uma espécie de tratamento? Eu posso colocar alguma coisa ali para ele fazer algum tipo de clareamento dos dentes? Não, a moldeira de clareamento, ela é feita com silicone. O Invisalign, ele é um material chamado Smart Track, então são materiais diferentes. Esse tem um pouquinho de mais dureza. O fabricante, ele indica que não faça clareamento com isso. Não faça clareamento com isso. Só para alinhar mesmo? Só para alinhar mesmo. Mas eu já fiz um teste com o paciente e no produto
não se deteriorou. Obviamente que eu fiz um teste no final do tratamento quando já estava tudo resolvido, mas não se deteriorou. Mas em compensação também, ele cabe menos material ali, porque ele é muito mais adaptado que uma moldeira de clareamento. A moldeira de clareamento, que é de silicone, ela é mais adaptada, então cabe mais material ali. Outra coisa também é sobre bruxismo. Alguns dentistas falam que o Invisalign não serve para proteger os dentes nesse caso. Você concorda com isso? O material para o bruxismo é um acrílico, e ele é outro tipo de tratamento. Na verdade, é uma placa reta, que tem guias para fazer a movimentação, lateralidade de mandíbula, é bem maior a placa, e o Invisalign ele não serve para esse fim. E as pessoas que têm bruxismo, por exemplo, o bruxismo tem classificações, eu não sei se está dentro ou não da DTM, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas um dos problemas principais, por exemplo, que as pessoas encaram é o apertamento, por exemplo, e da dores, né, nas pessoas, né? Quando a pessoa começa a usar o Invisalign, ela sente um alívio dessas dores, porque você aumenta o espaço intraarticular dentro dessa articulação chamada ATM. Então a pessoa que tem dor, por exemplo, ela começa a ter uma melhora por isso. Depois, quando termina o tratamento, o dentista vai fazer uma nova avaliação. Tem muitos casos que acabam resolvendo. Você resolve uma guia canina, um lugar onde o dente vai se mover, vai mastigar, aquilo pode dar um conforto maior à sua musculatura e aí o problema ser resolvido. Mas o bem da verdade, na odontologia a gente gosta de separar essas coisas. A ortodontia não necessariamente resolve o problema de DTM. Entendi. E nem a DTM vai ser interferida pela ortodontia. Mas em alguns raros casos, eu acho que sim. Eu acho que sim, melhorando a posição do dente, a pessoa tem um conforto muscular maior e pode ajudar. Mas o Invisalign não serve para isso. Bom, eu fiz questão de escolher o Invisalign ou um alinhador invisível por conta de trabalhar com imagem, porque eu também faço questão do conforto. Muita gente falou, poxa, mas agora era a hora ideal para você usar o aparelho convencional, porque tá todo mundo usando máscara, ninguém nem vai ver o seu aparelho, mas a minha questão nem é tanto a estética apenas, é também o conforto, porque eu amo passar fio dental, sabe? Toda hora lavar, escovar o dente, então isso pra mim é uma questão. Comer, eu adoro comer coisas que agarrariam, tipo laranja, sabe? Mas o que agarra muito? Milho. Eu amo milho. Gente, eu sou taurina. Não iria me adaptar. Eu acho que eu ia ficar toda ferida. E eu queria, obviamente, evitar esse tipo de coisa. Eu já usei aparelho metálico já. Eu já fui paciente já. Então eu sei quanto é incômodo. E eu, sinceramente, assim, hoje em dia, 100% dos pacientes são de alinhadores. Porque até questão de valores mesmo, que a gente estava falando antes, quando eles vão comparar, ninguém quer um aparelho metálico, porque realmente é mais vantajoso ter um alinhador. Mas o fato que o conforto, quando eu vou falar com o paciente, eu faço uma apresentação com o paciente, a primeira coisa que eu falo é conforto, porque na internet todos os pacientes falam sobre conforto. Porque é isso, né? A sensação dele. Para o dentista, eu acho assim, a previsibilidade, a gente sabe onde vai chegar no tratamento, o planejamento é mais bacana de fazer, mas para o paciente todo mundo fala do conforto. E como eu falei que eu já usei o aparelho, assim, o aparelho metálico, além de causar muita afta, ele acumula muito alimento ali, você não pode comer vários tipos de alimentos, pipoca, por exemplo, milho, como você falou, amendoim, torrada, essas coisas assim você não pode. Granola, você não pode. Então com o Invisalign, com o aparelho, com os alinhadores, você pode tirar para comer. Passar o fio dental, para mim é como tomar banho, uma delícia passar o fio dental. Então assim, cara, o aparelho metálico deixava tudo preso no meu dente ali, eu senti uma vergonha danada de comer na rua. Então com o Invisalign não, ele é bem tranquilo, é uma opção muito estética e confortável também, né? Quando você falou de, para me apresentar, de ter a coisa do metal aqui, o aparelho metálico ele traz uma visão um pouquinho infantilizada da pessoa. Sim, sabe? Então, assim, a minha preocupação também. Porque eu tenho cara de 21, né? Não. Mas continue. Não, mas eu tenho pacientes aqui na terceira idade. Coisa que com aparelho metálico é muito raro um paciente aceitar isso. Então aqui a gente tem paciente na terceira idade e ficam super bem com isso, porque não tem essa imagem ali do aparelho infantilizado, feio, junta o alimento, incomoda pra caramba. Então, são várias questões. Então, como você, eu tenho aqui também
músicos, atores também que tratam aqui e querem usar o Invisalign porque realmente não atrapalha em nada, né? Então até para fala, eu indiquei para a Joy, por exemplo, quando ela fosse cantar, que ela tirasse, para ter maior conforto para ela cantar. E eu nem precisei, eu falei com você. É exatamente isso. Assim, cantei de máscara e com aparelho. Nossa, eu pensei assim, vou ter que fazer uma vocalização muito mais longa, com vários trava-línguas para poder, destravar. E eu senti a maior dificuldade na fala no primeiro dia. Por exemplo, hoje nós trocamos de alinhador. Acho que até amanhã eu já vou estar adaptada. Então é essa a questão, basicamente. E assim, de tempo, qual seria o tempo máximo para o tratamento do Invisalign que você já fez? Olha, sobre o tempo do Invisalign, geralmente a gente faz... O Invisalign em si faz a propaganda que pode ficar até 50% do tempo mais rápido. Ele é muito mais rápido mesmo. Mas sobre o tempo, apesar de eu falar isso com o paciente, eu deixo bem claro que o tempo eu não gosto de negociar. Porque eu sou muito perfeccionista. Então, se você comprar um pneu e o cara te pagar um pneu, te der um pneu, você não comenta isso com ninguém. Para eu acertar o sorriso, modificar a vida de uma pessoa, precisa estar perfeito. E a pessoa com um sorriso perfeito, ela vai indicar para um monte de gente. Então eu preciso terminar esse tratamento 100%. Então a gente vai fazer refinamentos o quanto forem necessários, até que o dente fique bacana. Aqui no consultório, esse estender do tratamento, o paciente não tem gasto a mais com isso. Alisson, obrigada pela tua participação. Valeu. Vão surgir outras dúvidas, claro, com esse vídeo. E aí a gente volta para poder gravar mais um vídeo, pode ser? Beleza, tranquilo, Muito fechado. bom. Um beijo, pessoal.